Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Na meditação de hoje falaremos sobre falsas provas da falsidade bíblica versus verdadeiras provas da veracidade bíblica. Antes de começar, queridos irmãos, gostaria de pedir que vocês deixem o like aí, tá certo? Que vocês compartilhem meu vídeo. E quem quiser, é facultativo, deixar algum comentário, fique à vontade, quando eu puder eu lerei e responderei, tá certo? Pode ser agora, no decorrer do vídeo, no final do vídeo, que vocês vão postar o comentário, vocês que sabem, e se quiserem, tá certo? E não esqueçam de quem não se inscreveu no meu canal ainda, se inscrever. Agradeço já os que se inscreveram, que eu li ontem, já estou com 85 pessoas inscritas, agradeço quem se inscreveu, os outros 15 que se inscreveram, e espero que continuem se inscrevendo, tá bom? Vamos fazer uma oração para começar, todos orando juntos. Querido Deus amado, que o Espírito Santo me inspire mais uma vez, que ele fale através da minha boca e me use como seu instrumento. Todas as palavras santas que eu disser, todas as palavras que eu disser, seja lá quantas for, vem do Espírito Santo do Senhor. Que eu seja apenas um instrumento, Senhor. Ilumine as pessoas que estão me ouvindo e a mim também, para que juntos possamos aprender e pôr em prática em nossa vida as verdades que precisamos saber e jamais sermos enganados. Que os três maiores professores do mundo estejam aqui nos ensinando, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Que assim seja, ore e peça em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, existem por aí várias falsas provas de que a Bíblia é falsa, né? Eu estava assistindo, não, minha mãe estava assistindo, eu peguei um trechinho, né? Ela falando, programa onde os caras pegavam e ficavam falando que a Bíblia, as coisas da Bíblia não é verdade, porque acharam, mostrando ali crânios, não sei o quê, corpos que foram achados não sei quantos mil anos atrás. Tudo isso, queridos irmãos, são falsas provas, né? Assim como os cientistas começaram a falar que o rio lá Nilo não virou sangue, ele ficou vermelho porque as algas se soltaram e fizeram aquele fenômeno de ficar vermelho, que é uma coisa natural. E falar que a praga dos gafanhotos foi um estilo de gafanhotos, uma coisa que acontece. Entendeu? Tentando tirar o poder das obras que Deus fez, né? Só que a água do Nilo, ela não ficou vermelha, ela ficou podre, cheia de podre, todos os peixes morreram porque ela virou realmente sangue, né? Então, muitos ficam usando essas falsas provas, falam que acharam os esqueletos de uma das cavernas, que não sei o quê. Tudo isso são falsas provas, né? Não que esses seres não tenham existido, claro que eles existiram, mas eles não eram homens das cavernas, eram descendentes do macaco que existia naquela época. Assim como existia, por exemplo, o mamute, né, que é um descendente do passado do elefante. Só que ele era todo peludão, né, tudo, enquanto o elefante não tem pelo. Assim como teve antepassado do elefante, assim como existiu os dinossauros, também existiu essa espécie de animal, né? Agora, porque ele andava um pouco mais parecido com um ser humano, tinha alguns trejeitos, eles caracterizaram ele como um homem das cavernas. Mas não tem exatamente veracidade de provas quanto a isso. Aí, você pega aqui nesses caras. O que garante que esses crânios realmente eram de pessoas dessa época? Como que eles estão ainda, se são dessa época, como é que eles não se decompuseram ainda? Ah, porque jogaram formol, foram mumificados. Tudo bem, pode ser, não sei. Mas, o que garante que é dessa época, né? Os seres humanos são falhas. E o que eu vejo é tentativa de Satanás de anular os acontecimentos bíblicos. Agora, quando eu vou lá em Israel, vou lá nos lugares onde está na Bíblia, que eu vejo lá uma ruína de uma cidade que pegou fogo, e eu leio na Bíblia lá a respeito sobre isso, eu vejo que esse destroço é o destroço da cidade que pegou fogo. E, segundo é, arqueólogos sinceros que estudaram, que acharam vestígios de certas coisas, comprovam que aquela cidade era aquilo.
As ruínas de Jericó, que foram destruídas por Josué, continuam lá até hoje, né? Parte do muro, parte do templo, tá lá, o muro das lamentações, é um pedaço que sobrou do templo do Salomão, e depois do segundo templo, tá lá até hoje. Uma das torres que está na Bíblia do Castelo de Herodes, tá lá até hoje, né, do Palácio de Herodes. Entendeu? Então, tem provas da veracidade bíblica. Existem textos históricos que comprovam o que está escrito na Bíblia. Por exemplo, tem textos da época lá dos babilônios que foram encontrados que comprovam o que está escrito em Daniel. Tem textos dos Medo-Persas também encontrados, de Dario, um monte de coisa, que comprovam o que está escrito em Daniel. Vocês captam isso? Né? Dos Medo-Persas, né? Então, comprova. Existem comprovações da veracidade dos textos bíblicos. É claro que você não vai encontrar, por exemplo, o, é, coisas da época de Abraão, essas coisas, porque é muito complicado de achar. Por quê? Porque com o tempo, cidades eram construídas em cima de outras cidades. Então, como assim? Por exemplo, nós não reformamos nossas casas? Sim. Então, às vezes a gente pode fazer o quê? Aquela casa demolida, eu faço um piso em cima do outro. Então, para mim achar coisa antiga, eu tenho que procurar embaixo na terra, né? E houve bombardeios, houve coisas que também dificultam essa chegada. Mas tem várias coisas ali que comprovam a veracidade bíblica, né? Tem várias provas. Para quem assiste o programa Evidências, são terríveis provas. Então a Bíblia tem muita prova da sua veracidade. E ao você questionar o escrito bíblico, falando que a criação do mundo, Deus criou o ser humano semelhante a ele. E aí você vem e fala que o ser humano não foi, Adão e Eva não foram os primeiros, que vieram do macaco, que não sei o que. Gente, isso é uma coisa que não faz sentido nenhum. Por acaso você está vendo algum ser humano hoje em dia se transformando em macaco, ou mudando, ou virando uma outra espécie, algum animal, né, que é, por exemplo, um cavalo dá luz a um outro animal, que não é cavalo mais, que é um elefante. Não, gente. Então, como é que você pode me explicar que o macaco virou homem? Você está vendo hoje em dia algum macaco virando homem? Como é que você explica aí? Ah, mas... Gente, são desculpas que são dadas. Sinceramente, não há como provar nada disso que eles estão falando sobre teoria de evolução, sobre um monte de coisa. Não dá. Por quê? Porque tudo que existiu naquela época não existe mais, né? E não existe fotografias, nem imagens, nem nada do que existe naquela época. Então, o que você tem? Um homem que é estudioso, que é um arqueólogo geralmente, ele vai, encontra vestígios lá de um corpo, de um animal, de um ser. Aquele ser tem características humanas, mas a cara dele é de um animal, cara parecido com um macaco, né? E aí, você vai lá e vê, e aí ele faz algumas coisas e chega à conclusão que aquilo lá, por conta dele, por estudos dele, que aquilo lá é da época tal, que aquilo é um homem das cavernas. Foi isso que aconteceu. Agora, no que você vai preferir acreditar? Em homens arqueólogos falhos, imperfeitos, ou no livro sagrado que foi escrita pelo Espírito Santo do Senhor, que é perfeito? Simples. Para mim falar a Bíblia é falsa, então eu quero uma prova concreta de alguma falsidade bíblica. Então, por exemplo, Daniel não existiu. É mentira. Prova que não existiu, né? Aí você acha textos da época da Babilônia, por exemplo, aonde é citado que Nabucodonosor é, não existiu, ou, ou citado que Nabucodonosor é, ouviu os enganos de Daniel, que nunca existiu nada disso. Outros povos fazem a mesma coisa para ter provas de que a Bíblia não é verídica. Agora, o que eu encontro é textos que são encontrados antigos aí, em escavagem, coisa, pergaminhos, manuscritos, todos eles escritos por pessoas que não tinham nada a ver com a Bíblia,
todos eles batem com o que está escrito nos livros bíblicos, né? Aí eu falo para você, depois de tanto tempo, qual manuscrito, qual livro, como é que fala, que permanece ainda, que você consegue ter acesso hoje em dia, além da Bíblia? Nenhum. Que nem, por exemplo, mostra um manuscrito antigo, mais antigo do que Moisés, que não existe. Não tem, não tem. Muito difícil. Naquela época, difícil você achar coisa daquela época. E quando você acha, é bem deteriorado, mas a Bíblia não. Ela foi mantida esse tempo todo. A mensagem continua 100% até hoje. Por quê? Porque eles pegavam esses manuscritos e faziam cópias. Ah, mas se foi cópia, se o humano fez cópia, pode ter falha. Só que aí que está. Eles faziam as cópias, contavam a quantidade de letras, a quantidade de linhas, a quantidade de parágrafos. Se tivesse qualquer conta que não desse certo a igualdade, eles rasgavam e faziam de novo. Então, por isso, as provas são perfeitas, as cópias, né? Então, esses manuscritos que temos hoje, cópias deles, eles são perfeitos. Agora, o que não é perfeito é a tradução. Então, esses manuscritos eles foram escritos em que línguas? Hebraico, aramaico e grego. Então, quando eu vou pegar minha Bíblia em português, foi feita uma tradução. Nessa tradução, com certeza tem erros. Porque, por exemplo, tem gente que vai traduzir a palavra, vai traduzir por fiel. Outra vai traduzir por fidelidade. A outra vai traduzir por é, justo, leal, né? Então, não vai mudar muita coisa, mas pode mudar dependendo do contexto, né? Tem Bíblia que vai traduzir por Jesus. Jesus disse, o Senhor disse, Deus disse. Até aí não tem problema. Mas quando eu pego um versículo lá, uma tradução, que em vez de no mesmo lugar, mesmo versículo, capítulo, em vez de estar Jesus disse, está João disse, aí nós já temos um problema. Porque aí já muda completamente de figura a coisa. Aí tá errado. E existe isso, né? Então, eu tenho que entender quais são os ensinos que eu preciso, quais são as versões que eu preciso usar para estudar a Bíblia, né? Qual é a tradução? Então, tem tradução que foi baseada em manuscritos X. E tem traduções que são baseadas em manuscrito Y. O X está escrito Jesus disse, mas o Y estava escrito João disse, né? E aí? Você entendeu? Então, por exemplo, a gente fala muito da Almeida, tradução Almeida. O Almeida ele traduziu no português de Portugal, não no português do Brasil. Ele não era brasileiro, ele era português de Portugal. E ele era um jovem de 17 anos quando ele traduziu a Bíblia. Entendeu? Só que no passar desses anos, a Bíblia foi fazendo novas traduções e complicando mais os textos, entendeu? Então, pode ser que eu vou encontrar versões que tá errado. Por exemplo, teve um homem chamado Erasmo, que fez uma tradução. Só que ele não era especialista, ele entendia um tanto de hebraico, por exemplo, mas ele não era especialista, ele não era estudado. E aí, o que aconteceu? Ele pegou e, e fez uma tradução, ele fez uma tradução na Bíblia para ele. Só que essas traduções, ele baseou nos manuscritos que não estavam 100% corretas, dos caras que fizeram antes. Então, isso vai fazer com que a versão dele acabe ficando prejudicada e não esteja correta, 100%, né? Então,
Queridos irmãos, nós temos que ver que, que, que tem traduções que estão corretas e as que não estão. Né? Nem todas estão corretas. Então, queridos irmãos, nós temos que entender que por mais que tenha traduções equivocadas em algumas coisas, mesmo assim elas ainda são úteis para estudar. E que mesmo com toda essa situação, nós podemos ter garantias de que o texto bíblico, ele sobreviveu, né? Em qualquer dúvida, nós temos os escritos que foram cópias originais, dessas que eu falei que são perfeitas, cópias perfeitas, né? Então, nós podemos sim ter a certeza de que a Bíblia é um livro verídico, é um livro inspirado pelo Senhor e é um ensinamento. Cada vez que eu leio a Bíblia, eu fico maravilhado com o que eu estou lendo, entendeu? É um livro que vai sempre nos ajudar. É um livro que vai tratar do amor, da boa relação, da saúde, de tudo o que nós precisamos para viver bem, para viver feliz, para viver alegre, né? É para isso que se trata a Bíblia, tá certo? Então, eu nunca vou pegar a Bíblia e vou me decepcionar com ela, pode ter certeza que não. Porque a Bíblia é um livro profundo, escrito com as palavras do Senhor, né? Tá certo? Então eu nunca vou me decepcionar com ela, pode ter certeza disso, nunca, nunca. Por mais que eu tenha, a maneira como eu enxergar a vida, eu não vou decepcionar. É um livro que vai trazer pra gente alegria, paz. Cada vez que eu estudo a Bíblia, cada vez mais eu fico maravilhado. Por exemplo, eu já tinha lido, mas não tinha pego a situação. Agora relendo o livro de. Agora eu assisti a minissérie Neemias. E depois reli o livro Neemias, a gente sente uma coisa muito forte naquele livro também. A gente vê a luta, né, que Neemias teve para reconstruir Jerusalém, né? Então a gente vê o quê? E a gente vê que o povo, mesmo depois de ficar 40 anos cativos, né? Foi 40, né? Que ficou cativo, 70 anos, 70, né? Cativos lá na Babilônia, mesmo depois de ser cativos, e mesmo assim eles continuaram pecando, né? Tanto que Neemias chama atenção, homens que tinham casado com mulheres estrangeiras. Depois Neemias volta à capital do Medo Persa, e aí depois ele vai até lá de novo, e teve outros que tinham casado com mulher estrangeira e também fez escândalo, faz um monte de coisa. Por quê? Chamando a atenção daquele povo, que estava novamente começando a entrar no pecado, né? Então, queridos irmãos, a gente vê cada livro, cada coisa, cada história na Bíblia. Eu não canso de me maravilhar lendo a Bíblia, vendo essas histórias, né? Eu conheço já 99% da Bíblia, das histórias, né? Mas agora das mensagens, não. Mensagens eu conheço muito pouco, né? Então, eu sei a história de Jezabel, né? Eu sei a história dos juízes, eu sei a, a história de Moisés, né? Davi, José, antes de José, a história um pouco de Nimrod, né? Então, queridos irmãos, a gente vê que Deus ele sempre está dando oportunidade à humanidade e morreu até por nós. Será que tudo isso que foi feito não valeu de nada? Né? Como é que você explica? Um homem que morreu, todo mundo viu ele morto, constatado que ele estava morto, né? O cara até esfurou a barriga dele lá, e depois simplesmente ele é visto vivo. Aí você pode falar, mas foi os discípulos que viram, foi aquelas mulheres que eram discípulas deles, apóstolos. Não. Muitas pessoas viram Jesus vivo. Muitas pessoas que não tinham nada a ver com ele, viram ele vivo e creram nele. Muitas pessoas, né? Então,
E essa mensagem foi levada adiante até hoje, né? E depois as pessoas viram Cristo subindo ao céu. Como é que vocês explicam isso? Um cara que morreu, ressuscitou e foi para o céu. Né? Anjos disseram que ele ia voltar da mesma maneira que subiu, que ele ia voltar. Tem muitas provas por aí, querido. Muita evidência da veracidade bíblica. Agora, tem muitas falsas provas também. Só que são. Por que eu falo que são falsas? Porque são muito obsoletas, muito fracas, que não tá. Né? Uma pessoa estudou e falou: aquele ser é o homem das cavernas, ele viveu antes do que fala Adão e Eva, ele viveu na época dos dinossauros, um pouco depois, e sumiu. Né? E virou homem, e aí foi andando, foi até virar o homem que é hoje em dia. Aí você vai lá e bate em Adão e Eva, que foram criados semelhante a Deus. Quer dizer que Deus é semelhante ao macaco? Que Deus é um macaco, é isso? Gente, Deus, ele criou todos os animais, mas o único que ele deu ênfase ali, que foi semelhante a ele, foi o homem. Está muito claro ali. Está muito claro. Então, pode ser que depois foram expulsos do éter, que Adão e Eva viveram em cavernas. E essas inscrições que encontram são vestígios deles nas cavernas. E não de homem das cavernas. Ah, mas tem esse bicho. Esse bicho, provavelmente, eles viveram na época dos dinossauros, na época daquele que é o ancestral do macaco. Mas não tem nada a ver com o homem. Essa é a questão. Eles estão achando ser, estão distorcendo. Então, o que eles acharam um ser lá, um ser ali, um animal, uma coisa que tinha uma semelhança humana, com cara de macaco, um monte de coisa, isso é verdade, acharam. Pode ser que seja verdade realmente. Eu tenho as minhas dúvidas, pode ser provas criadas também. Mas pode ser que tenha encontrado, eu não duvido. Agora, eles bateram o martelo e falar que eram homens das cavernas, aí eles já estão passando da conta, entendeu? Aí eles já estão extrapolando, aí já é uma teoria, uma possibilidade, entendeu? Que eles estão colocando. Uma possibilidade que com os escritos vivos cai por terra. Se você acredita em Deus, essa possibilidade vai cair por terra. Entendeu? Agora, você não pode crer em Deus e crer em homem das cavernas, não tem como. São duas coisas totalmente inversas, não tem como. Captaram? Então, queridos irmãos, fica aqui essa meditação para a gente entender que existem fósseis, mas vão achar muita coisa. Mas isso não quer dizer que era de antes da Bíblia, que existiam homens antes da Bíblia, e que mesmo que pode ser que tenha existido algum homem antes da Bíblia. Só que isso não nos importa, entendeu? Isso não nos importa. Por quê? Como está na Bíblia. O que está revelado na Bíblia pertence a nós, o que não está pertence a Deus. Então não adianta eu ir atrás e procurar coisa e falar que é fóssil de dinossauro, é fóssil daquilo, é fóssil daquilo outro. Isso não nos cabe saber o que era antes de Adão e Eva. O que nos interessa é de Adão e Eva para cá. O que aconteceu antes deles não nos importa. Não nos importa. O que Deus revelou na Bíblia é o que a gente tem que saber. O que ele não revelou, a Deus pertence. Está escrito isso na Bíblia. Tá certo? Só que nessa só falando, alienígenas, OVNIs. Deus revelou isso na Bíblia? Não. Mas é provável que existam outros povos? Sim, é provável. Só que, por que eles não podem ser semelhantes a nós, parecidos com os terráqueos? Ser humanos de outros planetas? Hã? Por que tem que ser verde, azul, tem que ser com a nossa por aí? Eu já vi até falar de alienígena, formigas e alienígenas microscópicos em séries de televisão, né? Chapolin, Pica-Pau, já vi filmes. Mas por que eles têm que ser assim? Eles não podem ser seres humanos igual a nós? Olha um exemplo, por exemplo, da série do Super-Homem. O Super-Homem era um alienígena, ele era de Krypton. No entanto, a fisionomia dele é igual a um terráqueo. Então por que não pode ser assim? Né? E outra, a Bíblia não nos revela nada de alienígenas, entendeu? Então, isso a Deus pertence, né? A Bíblia fala que Satanás foi jogado aqui na Terra.
Portanto, é aqui que ele tem poder. Em outros planetas ele não tem poder. Entendeu? Ah, então quer dizer que se a humanidade toda for morar, por exemplo, em Júpiter, Satanás não pode fazer nada com isso? Onde que está? Satanás não vai estar lá. Só que a maldade vai com esses seres humanos que eles já estão contaminados pelo mal, né? Mas, para quem está fora do planeta, quem não caiu no pecado, quem não comeu da árvore do bem e do mal, são salvos, né? E muito provavelmente esses povos aí tiveram também a oportunidade de comer da árvore do bem e do mal, mas não comeram. Porque por exemplo, Satanás foi falar na Bíblia que ele caiu na Terra. Então é aqui que ele está, né? Neste planeta. Então é aqui que ele vai, que ele está tendo o poder dele. É aqui que ele vai ser destruído, né? Então, meus irmãos, nós temos que entender que esses povos não vão vir para cá. Eles não vão vir. Então esses ovos, essas coisas que a gente vê, podem ser das duas uma. Ou alguma algum efeito de algum de algum corpo celeste que passou e refletiu na imagem na, nesse corpo celeste que acabou dando esse reflexo na Terra parecendo um OVNI, ou as forças inimigas, o poder de Satanás para enganar a humanidade. Gente, você tem que entender que Satanás é super poderoso. Ele não chega a ser poderoso igual a Jesus, igual a Deus, mas ele tem muito poder. Ele é capaz de se transformar, por exemplo, ele pode se transformar na aparência do, vamos supor, do Edir Macedo e começar a falar por ele um monte de besteira nele, entendeu? Ele pode matar o Edir Macedo, sumir com ele e tomar o lugar dele, por exemplo. Satanás pode fazer isso, olha que ele pode, né? Satanás é igual o mutante da novela Os Mutantes Metamorfo, né? Ele poderia ele pode assumir a forma que ele quiser, né? O Metamorfo pode ficar invisível, Satanás também. Ele pode estar aqui, pertinho de mim, invisível. Só que além dele, os anjos do Senhor também estão à minha volta me protegendo. Então ele não consegue chegar perto. Por quê? Porque eu permito a proteção dos anjos do Senhor, né? Captaram, queridos irmãos? Então, ele pode inventar, ele pode usar seres humanos para levantar falsas teorias para tentar derrubar a Bíblia, que é o que ele vem fazendo desde que ele caiu no Éden, desde que ele caiu na Terra. Quando ele fala para Adão e Eva, vocês não vão morrer, vocês vão ficar igual a Deus, né? Conhecedores do bem e do mal. Ele já estava distorcendo o início da Bíblia ali, né? Porque ali são as primeiras palavras do Senhor, então ele estava distorcendo o início das primeiras palavras do Senhor. Não comer aquilo, então eles foram lá e comeram. Depois ele começa a distorcer, não é que eles morreram, Adão e Eva morreram, mas não é que morreram, a alma é imortal. Então ele diz, tentando manter firme o que ele falou, que eles não morriam, eles estão vivos em outro lugar. Deus falou, do pó vier, pode adorar. Não, a alma é imortal. Tá entendendo? Jesus foi lá e falou, Deus desde o início lá falou, abençoou, santificou o sétimo dia, o dia de sábado, porque é o dia que Deus descansou. Satanás foi lá e falou, não, foi abolido, agora aguarde o domingo. Deus foi lá e falou, não, é para comer carne, não pode comer as carnes imundas. Satanás vai lá e fala, não, é naquela época, porque os animais eram sujos, agora é tudo limpo, agora tudo é abate. Hoje pode, já foi abolido isso aí. Deus vai lá e mostrou todos aqueles feitos maravilhosos no Velho Testamento. Satanás vai falar, não, o Velho Testamento foi abolido, agora é só o Novo. Tá entendendo? Olha o que Satanás está fazendo. Deus foi lá e falou, criou Adão e Eva semelhante a ele. Criou Adão, fez boneco de barro e depois soprou nas narizes, depois ele tirou uma costela de Adão e fez Eva. Satanás vai lá e fala, não, o homem veio do macaco, homem das cavernas. Percebem? Satanás o tempo inteiro querendo derrubar o que Deus vem falando. E além disso, ele tenta de todo jeito tirar a nossa atenção das veracidades bíblicas. Ele faz o quê? Cria esses efeitos de alienígenas, um monte de coisa, para quê? Para o ser humano achar que existe alienígena que vai invadir a Terra, que vem com os discos voadores, que vem com as naves, os OVNI, e distanciar do que ele deveria estar até atrás. Muita gente fica estudando OVNIs, né? Fica estudando as coisas, pesquisando essas coisas, ao invés de estudar a Bíblia, estudar a Palavra de Deus, estudar a Escritura Sagrada, estudar as profecias. E é isso que Satanás quer.
né? Em vez dos arqueólogos, caras que gostam dessas coisas, em vez de eles irem lá para Israel, para os lugares, estudar os lugares onde a Bíblia ocorreu, para procurar provas da veracidade bíblica, não, eles vão atrás de falsas provas de coisas que existiam para tentar desmoralizar a Bíblia. É Satanás agindo, gente. Ele quer enganar a população, ele quer levar a humanidade com ele para a morte. Ele sabe que ele já está morto, condenado, que ele vai ser jogado no lago de fogo, que a morte dele já está decretada. Só que ele não vai sozinho. Ele quer ver Deus sofrendo, vendo os seres humanos queimando lá junto. Porque Deus vai sofrer, vai chorar, isso vai partir o coração de Deus. Porque ele não queria isso, ele queria que todo mundo estivesse lá no Éden até hoje. Né? Queria que todos nós se arrependêssemos, mas ele sabe que a maior parte do ser humano não vão estar lá, vão estar queimando lago de fogo. Ele sabe disso. Por quê? Porque dão ouvidos ao inimigo. E quando chegar o tempo do fim, ele vai se personificar. Né? Ele vai surgir na figura do falso profeta, ele vai fazer fogo descer do céu, vai fazer efeitos para dizer que ele está vindo de Deus, e as pessoas vão adorá-lo, que é o que ele tanto quer. Ele vai receber adoração. As pessoas vão usar a sua marca e vão pular de fogo e enxofre. Mesmo pessoas que estão estudando a Bíblia podem ser enganadas. Tá certo? E vão ser. Por quê? Porque não estão verdadeiramente dentro da fé. Então, queridos irmãos, tome cuidado. Há muitos enganos. Satanás ele é um mestre na arte da manipulação. Ele sabe muito bem como manipular as pessoas, enganar as pessoas para conseguir o que ele quer. Ele é especialista nisso, ele sabe muito bem enganar. Ele joga falsas provas. Então você vê, ele fala de espiritismo. Aí ele vai lá e faz o quê? Faz os seus demônios aparecerem como fantasmas para as pessoas, para enganar as pessoas vão achar que existem fantasmas. Eu, durante a minha vida toda, eu achava que existia fantasmas. Eu tinha até medo de fantasma. Hoje em dia, eu sei que isso não existe. Que são demônios. E que se eu não aceitar isso, não acreditar nisso, não vai aparecer para mim. Você entendeu? Eu acreditava, tanto que eu cheguei aí lá no Centro Espírita fazer cirurgia espiritual. Meu pai foi curado na cirurgia espiritual. Foi curado, é verdade. Mais de uma vez. Tanto que eu até pensei em ficar espírita. Eu cheguei a comprar um livrinho lá na minha casa em São Paulo, né, do Chico Xavier, os escritos dele. Eu cheguei a começar a ler. Mas Deus me puxou para falar: não, não é esse caminho para você. Entendeu? Então as pessoas acreditam, vamos lá, são curadas, elas acreditam. Só que está curando é Satanás. Assim como a imagem cura, é Satanás. Por quê? Porque ele quer que as pessoas acreditem na imagem, ele quer que as pessoas acreditem no Espiritismo. Eles querem que as pessoas se distanciem da Bíblia para serem condenadas. É tudo o que ele quer. Então ele é capaz de fazer o bem às pessoas, até fazendo o bem para enganar. Você vê que ele usou as palavras do Senhor para tentar enganar Jesus lá, e ele faz isso hoje em dia. E muitas igrejas por aí estão sendo usadas por ele para levar mensagem errada e as pessoas acreditam. Tá certo? Portanto, precisamos se basear não em igreja nenhuma, nem adventista nenhuma. Temos que se basear na Bíblia. A base do nosso estudo, nossa devoção a Deus é a Bíblia. Captaram, queridos irmãos? Eu espero que vocês possam ter compreendido essa meditação de hoje, que a Bíblia é a base. E que não adianta as pessoas virem e quererem desmentir a Bíblia, porque elas precisam, para desmentir a Bíblia, ter provas, ter convencimento, ter argumentos, e provas que realmente fazem, é verdade. Agora, a pessoa achar um corpo, uma ossada, achar um ser, achar algo aí, né, cadáveres, e falar, usar isso aí como prova da cabeça, não, isso não é uma prova. Isso significa que existiu esse ser em algum momento, né? Agora, não dá para bater o martelo, entendeu? Não dá. Aí eu falo para vocês, se realmente esse ser fosse da das cavernas, como é que até hoje tem essa ossada? Naquela época, os homens das cavernas se mumificavam, faziam alguma coisa para estar ossada até hoje? Você percebe como não bate? Não bate. É impossível que as ossadas ficam inteiras até hoje. O corpo se decompõe. Você enterra uma pessoa, aí depois de 3 anos, 4, você vai lá e já tá só os ossos, tá tudo quebrado, tudo soltos. Né? Aí o corpo leva para ossar, depois de alguns anos a gente tem os ossos mais. Como é que agora você fala que o corpo ainda está lá, ainda não se decompôs depois de 2, 3 mil anos, 5 mil anos?
Pelo amor de Deus, gente. Isso é absurdo. Isso é muito absurdo crer nisso. Não dá para crer nisso, não tem como crer, né, tá certo? Não vem me falar que não dá gente, não dá. Se nós formos atrás de tudo que chegarem falando, que desmoraliza a Bíblia, nós vamos pegar a Bíblia e jogar no lixo. E vamos todo mundo, o mundo inteiro virar ateu, e todo mundo junto ir para o lago de fogo depois lá, porque é o que vai acontecer. Porque se a gente for acreditar nessas coisas, vamos ter que acabar com a Bíblia. E acabando com a Bíblia, a gente acaba com Deus, porque que Deus é esse? Não existe Deus. Se não existe a Bíblia, não existe Deus. Não tem como, né? Tá certo? Então é isso, queridos irmãos. Vamos fazer uma oração de encerramento. Queridos amados, que nós estejamos juntos, que nós possamos estar um lado do outro, Senhor, que possamos seguir sempre a verdade bíblica, não deixar ser enganado pelas essas falsas manchetes, por essas falsas notícias. Que possamos seguir a verdade bíblica, procurar pesquisar, que nós possamos seguir a Deus e sempre a Ele. E não deixar que essas notícias falsas, que esses feitos falsos possam nos enganar. Vamos agir com grande honra, vamos agir com força, porque Deus é maior. Sabemos que o Senhor é o poder todo-poderoso, Pai. Que nós possamos sempre estar juntos, Senhor. Que as pessoas que estão me ouvindo, sejam inscritas no meu canal ou não, e as que estão inscritas que não estão me ouvindo, que todas possam voltar do trabalho, que a gente vai trabalhando em segurança, Senhor. Que Deus abençoe a todos eles, Pai. Que assim seja, eu peço em nome do Senhor Jesus, Senhor, agradeço e glorifico. Amém. Queridos irmãos, não esqueçam, a Bíblia é a única fonte de poder de Deus que nós temos. E lembre-se, vários homens foram para Israel tentar provar que a Bíblia era falsa. Vários. Homens que eram ateus. E eles voltaram lá, convertidos com fé em Deus. Só isso já é prova concreta de que Deus é poder, que Deus existe e que a Bíblia é verídica. Né? E se a Bíblia não tivesse poder, como que várias vezes casas pegaram fogo e somente a Bíblia estava inteira? Não foi nem chamuscada. Como é que vocês explicam isso? Isso não é poder divino. Tá certo? Lembre-se disso, queridos irmãos. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.